E aí, galera do De Olho no Jogo, tá tudo bem? Vamos nessa então falar sobre Andrei, um dos melhores volantes do Campeonato Brasileiro. A melhor contratação do Curitiba nessa temporada é o nosso assunto a partir de agora. Vamos falar sobre o Andrei, é claro, pedindo o seu like, o seu comentário, a sua inscrição aqui no canal. O De Olho no Jogo, ainda bem, né? Não para de crescer, a nossa comunidade também, nosso clube de membros, cada vez maior. Venha fazer parte também dessa comunidade, são duas opções aqui embaixo do vídeo, né? Você tem as alternativas ali, uma por R$ 4,99 e a outra por R$ 14,99. No final desse vídeo eu falo mais sobre isso quando a gente der o serviço, né? A nossa agenda aqui do De Olho no Jogo. Andrei, é o melhor jogador do Curitiba no ano ou a melhor contratação, Pivá? Guilherme, aquela brincadeira, né? Precisamos falar sobre Andrei, porque a gente já apontou algumas vezes aqui no canal que é a melhor contratação do Curitiba na temporada, algo aí que vai se consolidando rodada após rodada, mas mesmo assim acredito que o impacto que ele causa ao time, esse casamento dele com o William Farias, o entendimento dos dois, ainda assim, mesmo nesse cenário de apostando que seria a melhor contratação da temporada, chega a surpreender, porque é uma dupla de volantes ali que tem o equilíbrio do Curitiba passa muito pelo entendimento ali do William Farias e do Andrei, o William dando suporte mais para o sistema defensivo e o Andrei sendo esse cara mais da distribuição. Obviamente, em alguns momentos eles se revezam, né? O William aparece para fazer cruzamento, como foi contra o América, contra o Santos, o William também finaliza e o Andrei faz mais a saída de bola, tem esse revezamento, mas a batida normal, a batida geral é o William mais próximo aos zagueiros e o Andrei ali correndo o campo todo e vem fazendo uma temporada aí acima da média e essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro acabam confirmando isso. Ô Piva, foi até um tema, né, que a gente discutiu lá com a galera que faz parte do nosso Telegram, né, quem assina o pacote Análise Olho no Jogo, e muita gente ainda tenta entender como que surgiu, né, essa oportunidade de mercado para o Curitiba contratar o Andrei. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse bastidor, porque o Andrei tem um valor de mercado que talvez o Curitiba não pudesse pagar o valor de mercado, mas a oportunidade, Curitiba teve muita competência para encontrar, Piva. Então, Guilherme, o Lucas Gomes, né, até perguntou ali no grupo do Telegram se o Andrei que não quis renovar como o Vasco ou o Vasco que acabou perdendo o jogador. É o Vasco que não conseguiu essa renovação. Foi uma decisão que partiu do Andrei. O Andrei chegou muito cedo ao Vasco da Gama, com 6, 7 anos, estava no futsal do Clube Carioca, e aí teve o entendimento aí ao fim da temporada 2021 que era a hora de alçar voos maiores, de buscar aí um momento na Série A do Campeonato Brasileiro, também o mercado europeu. E aí, qual foi a situação de mercado que o Andrei encontrou quando deixou o Vasco da Gama, ou quando anunciou, né? Vamos falar a verdade. Quando o jogador anuncia que não vai ficar, aí todos os times já vão fazer ali a os empresários também vão ali cavando aos poucos, mas no momento que o André oficializa isso, ele recebe contatos de algumas equipes. Por exemplo, ele chegou a conversar com o Santos, ele chegou a conversar com o Internacional, chegou a ter conversa com o Atlético, e ele revelou numa entrevista para a Nádia Mauad no Globo Esporte que até com o Atlético Mineiro chegou a ter conversa. E aí você vai pensar, pô, se o cara tinha o Atlético Mineiro, o atual campeão brasileiro, o atual campeão da Copa do Brasil, o Coxa ganhou a concorrência, é mentira, papo furado. Cara, aí tem que entender também o que cada clube ofereceu ao jogador. No Atlético Mineiro, o Andrei teria que ralar muito para ter oportunidades. É um meio de campo ali que tem peça para torto direito. Tanto é que o Tietê, por exemplo, o Atlético Mineiro liberou, não quis a permanência. No Coritiba, o André via essa possibilidade de, pô, lá no Coritiba não é, ninguém vem como titular ou reserva, mas uma possibilidade real de ter uma sequência. Isso acabou pesando. E aí o Coritiba conseguiu o acordo financeiro com o representante do jogador também, com o Andrei conseguiu fazer essa contratação.
Uma contratação de um impacto muito grande, né? A melhor até agora. Acho que isso é consenso, especialmente aqui no canal e na torcida do Curitiba da mesma maneira. E dentro de campo, Piva, a gente está falando de um meio-campista completo, né? No seguinte sentido. Ele é o típico jogador que você nem define ele como um volante e nem define exatamente como um meia. E isso não é um problema, pelo contrário. Aliás, o futebol brasileiro parou muito de formar esse camisa 8, né? Esse jogador que joga de intermediária a intermediária. O André é isso, né? Um cara com boa capacidade defensiva, defende como 5 e pode atacar como 10. Guilherme, talvez o lance que melhor defina o Andrei nesses 5 primeiros meses do Andrei no Curitiba é aquele gol contra o Goiás. Vamos ver. Ele recupera a bola no campo defensivo, puxa o contra-ataque e é ele quem conclui, marcando um gol ali com uma finalização de média a longa distância. Nesse lance aí, nesse trecho, vão estar ali todos os elementos que o Andrei apresenta aí para a torcida coxa branca, que é um jogador com uma capacidade de recuperar a bola, de ganhar bolas divididas, um atleta com a capacidade da técnica, de um passe interessante, de uma arrancada, e essa infiltração, de aparecer na frente e arriscar muito de média a longa distância. Tem horas até que exagera, como foi, por exemplo, contra o América Mineiro. Mas acredito que esse lance, Guilherme, seja o melhor resumo do que é o Andrei aí nesses primeiros 5 meses de Curitiba. E esse é um gol da primeira rodada, né, do Campeonato Brasileiro. É um dos 3 gols que ele tem na Série A, né, Piva? Ele já tem 4 na temporada. Esse é um dos 3 que ele marca no Campeonato Brasileiro. Tem um começo incrível. E hoje, Piva, talvez seja uma posição de maior desequilíbrio no elenco, que você olha para ela e é a mais difícil de substituir, talvez até pela fase de um Val, pela característica do elenco do Curitiba, substituir o Andrei hoje talvez seja mais difícil do que substituir o Igor Paixão? Assim, Guilherme, a gente tem que contextualizar isso um pouco, porque contra o Santos e sem o Paixão, deu uma tela azul ali na comissão técnica, né? Saiu aquela escalação toda remendada ali, tudo muito forçado. Só que naquela ocasião, Fabrício Daniel e José Hugo não estavam à disposição. O Neilton ainda, com apenas 2 jogos na temporada, vindo de uma espécie de pré-temporada, um trabalho físico. Agora que é só Campeonato Brasileiro, ele sem o Paixão por 1, 2 rodadas, pensando só num curto prazo, se o Paixão ficar fora por meses, aí evidentemente que é um problemaço, mas ele tem alternativas. Talvez não vão manter o mesmo nível, mas dão opções. Agora, para mim, as 2 posições mais difíceis, os 2 titulares mais difíceis de substituir no time do Coritiba, para mim, são William Farias e Andrei. Primeiro, pelo entendimento que os dois tiveram, é uma dupla de volantes aí que faz um campeonato muito bom. A gente está aqui falando do Andrei, a gente poderia tranquilamente estar fazendo um vídeo aqui falando do William Farias, que tem números aí impressionantes no Campeonato Brasileiro, apenas uma falta cometida até aqui na competição. Mas, cara, o Val não repete a temporada do ano passado, o Bernardo ainda é um menino que não teve sequência, né, no profissional. A gente não sabe como que vai ser o Bernardo aí, tendo 1 mês de jogos no Campeonato Brasileiro, qual vai ser a resposta dele. O Galharz ainda não estreou com a camisa do Curitiba, não tem 1 minuto sequer. Então, para mim, é o setor aí com a maior dificuldade de substituir, tanto o William Farias quanto o Andrei. E o Andrei, ele ainda carrega, né, com ele essa característica de ser o volante mais completo. O William talvez seja o especialista mais da marcação, mais o camisa 5 mesmo, mais esse cara do equilíbrio, apesar de usar 8, né, durante os jogos, apesar de ter um bom passe, uma boa construção, principalmente ele para iniciar jogadas. Mas o Andrei ainda é um cara, né, Piva, que vai fazer diferença lá na frente. Contra o América no último jogo foi assim. Um cara que não faz só o time jogar, como é claro, né? Ele é o termômetro do time, mas também é um jogador com um poder de desequilíbrio grande, né? Como provou contra o América Mineiro. Para a gente ter ideia, Guilherme, vou voltar àquela primeira rodada. A gente citou ali o gol, né, contra o Goiás como talvez o lance que melhor defina o Andrei no Coritiba, mas para a gente ter ideia, nesse jogo contra o Goiás, o Andrei tem 74 participações na partida. Cara,
Ele toca na bola a cada 1 minuto e meio, 1 minuto e 20, ou seja, o tempo todo ali carimbando a bola passando por ele, finaliza várias vezes, naquele jogo finalizou 4 vezes, contra o América finalizou 4 vezes, foi o atleta que mais vezes finalizou na partida. E se a gente pegar aquele 3-0 do Santos no Coritiba, que acho que vai ser unânime, é o pior jogo dos últimos tempos aí do Coritiba, o Andrei pegou 28 vezes na bola. Ou seja, cara, quase 1/3 do que ele participou contra o Goiás. E a diferença de comportamento do Coritiba foi nítida. Foi só por isso? Claro que não. É uma série de fatores. Vai passar pelo Igor Paixão, vai passar pela escalação, mas também vai passar pelo Andrei, que naquele dia não conseguiu jogar, Coritiba não jogou. Andrei contra o Goiás foi o motorzinho do time, fez esse vai e volta o tempo inteiro, finalizou várias vezes, foi um dos melhores jogos do Coritiba na temporada. Até então, naquela data, tinha sido o melhor jogo do Coxa no ano. Coritiba, então, com o titular absoluto e com um dos destaques do Campeonato Brasileiro. É exagero dizer, Piva, que ele é um dos melhores do Brasileirão até agora, com 6 rodadas da posição? O campeonato está em início, né? Então, sempre tem que ter essa cautela, né? A gente viu aí já alguns casos, tipo, os Matheus Galdesani, acho que vai virar a referência, né? Esse é um case. Nesse quesito, mas o Andrei, nesse início de Campeonato Brasileiro, é um dos personagens aí, é um dos destaques da competição. Só que o Campeonato Brasileiro é uma maratona, né, cara? Não adianta você ter 100 metros muito bons na arrancada, arrancar muito bem e não ter ali a consistência. Outra participação importante do nosso grupo do Telegram foi uma do Luiz Petroski, que ele pergunta, até em cima dessas características do Andrei, se não daria para formar um meio de campo aí, por exemplo, com um William Farias, o Andrei e aí mais um volante, o Matias Galarza ou o Bernardo. Sei lá, né, cara, como meia de armação em si, não acho que você vai acabar perdendo aí um pouco do melhor do Andrei, não vai jogar de costas para os volantes, vai mexer bastante, mas num 4-1-4-1, em um momento aí sem Tony Anderson, sem Robinho, o Regis oscilando, aí acho que pode ser uma alternativa, Guilherme. O Mourinho nunca utilizou, né, esse sistema com um volante mais recuado e 2 armadores, mas eu enxergaria muito aqui, fazer aqui um exercício rápido, né? E aqui o time tá até com 3 zagueiros, mas o Andrei sendo esse camisa 8 aqui, né? Curitiba jogando com o volante mais fixo, daí Andrei e Robinho. Eu gostaria muito de ver o Robinho nessa zona aqui, porque naturalmente ele vem buscar essa bola. Ao contrário de jogar lá mais perto do centroavante, que ele joga muitas vezes e vem fazer esse movimento, já começar aqui, né, para receber essa bola mais limpa, e aí você tem um organizador e o Andrei, que também é um organizador, mas é um cara que infiltra, né? Porque tem mais essa característica mesmo, mais essa fome pelo gol. É um cara que entra na área e poderia fazer isso. Ele já utilizou o Robinho e o Andrei juntos. Até no jogo contra o Fluminense a gente mostra um lance que o Robinho tá atrás do Andrei, o Andrei tá à frente. Eles tabelam, né? E o Andrei vai para a área. Eu vejo como o meio de campo mais complementar, né? Que você ganha ali muito volume de jogo com os dois. Poderia ser uma alternativa. Agora, com 3 volantes, eu acho que o Curitiba hoje tem dificuldade para escalar esse time com os 3, porque falta gente, né? Claramente. Hoje tem um reserva ali para a função, que é o Bernardo. O Galarza ainda não teve nenhum minuto, então acho complicado essa escalação. Mas assim, com o Robinho e com o Andrei, eu acho que é a versão mais forte do meio de campo do Curitiba, claro, com o William Farias mais recuado. E você, hein, que está acompanhando a gente, o que acha? Quer participar também do nosso grupo do Telegram? Eu disse que ia falar sobre isso, né? Então, nós temos o nosso clube de membros. E são 2 opções. Uma de R$ 4,99, que você tem acesso ali a lives exclusivas, todo final de mês, uma live só para os membros do canal, emojis exclusivos, brindes exclusivos também, né, com os nossos parceiros comerciais. E o de R$ 14,99 é uma espécie ali de mentoria sobre jornalismo esportivo, sobre análise de desempenho. E principalmente tem muito material exclusivo ali, né? Você recebe vídeos que a galera não recebe, especialmente a galera aqui do YouTube, né? Muitas vezes até por um bloqueio da própria plataforma. Então você pode
ter esse acesso, pode inclusive saber dos temas antes do que todo mundo e mandar sua pergunta, como fez o Lucas, como fez o Luiz Petroski, que são parte, né, são da nossa comunidade, são do nosso clube de membros. Mas faça o básico, antes de tudo, se inscreva aí no canal e ative a notificação, eu tenho certeza que você vai gostar. Valeu, Piva! Valeu, abraço aí a todos e na sequência aí, acredito que nessa quarta-feira teremos live, né, Guilherme de Paula, para falar aí bastante de Atlético e Libertad na Libertadores da América. Boa, gente, um abraço e até a próxima.